O amanhecer surgiu sobre a cadeia montanhosa e irregular perto da fronteira oeste. A unidade de SEAL estava presa em uma emboscada mortal com forças inimigas cercando-os por três lados. A rota de fuga estava completamente cortada. O rádio crepitava desesperadamente através da estática. Necessário apoio imediato, quadrícula 17 Alpha, sem cobertura de atirador de elite, sem vigilância aérea disponível. Apenas silêncio respondeu do comando. Até que uma bala assobiou pelo ar da manhã, atravessando uma fenda estreita entre as rochas e atingindo um alvo distante com precisão cirúrgica. Uma voz sussurrou calma. Sombra 9, alvo adquirido. Conheça Ina Reines. 35 anos. Cabelos castanhos avelã presos em um coque militar apertado. Corpo esguio medindo exatamente 1,63 metros. Olhos cinzentos penetrantes, sempre escondidos atrás de óculos escuros estilo aviador. Sua função oficial atual: especialista em manutenção de armas, especialmente rifles de precisão, no centro de treinamento Bravo Ridge, isolado nas remotas terras altas de Thorn, longe de qualquer grande instalação militar. Ninguém na unidade sabia muito sobre seu passado misterioso. Seu título militar oficial dizia apenas técnica de teste de canos. Confinada à oficina de reparos e ao arsenal todos os dias, Ina carregava meticulosamente o velho rifle Barrett M2A1, media cuidadosamente as vibrações e harmônicos do cano, testava o alinhamento das miras e devolvia as armas em completo silêncio aos suportes. Novos SEALs que chegavam para o treinamento avançado frequentemente brincavam entre si. Aquela mulher quieta provavelmente só passa o dia polindo miras. O que será que ela sabe sobre tiro de combate real? O sargento Parker fazia piadas regulares durante os briefings matinais. Temos nosso fantasma técnico trabalhando lá atrás, mas esse espectro provavelmente não acerta nada além de 100 metros no melhor dia dela. Ina apenas sorria discretamente, acenava com a cabeça de forma educada e continuava escrevendo anotações detalhadas em seu caderno de couro já gasto. Ela nunca fazia refeições com os outros no refeitório. Ninguém jamais a viu treinando pessoalmente ou praticando tiros, mas, misteriosamente, todas as manhãs, as armas de treino estavam organizadas perfeitamente de acordo com as condições atuais do vento e a pressão atmosférica. Uma coisa particularmente estranha: sem nenhuma instrução ou orientação formal, todos os recrutas SEAL acabavam descobrindo que, se quisessem ajustar a trajetória de disparo em condições de tempestade, deveriam pedir conselhos a ela discretamente. Apenas o comandante de treinamento, Clint Marlowe, havia notado algo claramente diferente em sua abordagem. Ela verifica padrões de vento ouvindo atentamente o som de pedras rolando à distância. Estou há 20 anos nesse negócio e nunca vi ninguém fazer isso antes. A apertada oficina de reparos tornou-se seu santuário pessoal, cercada por rifles completamente desmontados, gráficos balísticos detalhados cobrindo todas as paredes disponíveis e uma bancada personalizada que guardava segredos que ninguém suspeitava ou questionava. Ina se movia com uma precisão peculiar, quase mecânica, que revelava memória muscular. Ao limpar o cano de um rifle, suas mãos seguiam padrões treinados que denunciavam milhares de repetições sob pressão. Ao testar miras ópticas, sua respiração automaticamente caía em um ritmo que veteranos de combate reconheciam, mas não conseguiam identificar exatamente. Os soldados mais jovens naturalmente presumiam que ela fosse apenas mais um membro da equipe de apoio que conhecia bem os sistemas de armas padrão. Observavam-na verificar metodicamente o ponto zero de cada rifle, calibrar ópticas complexas e fazer ajustes minuciosos nos mecanismos do gatilho. O que eles não percebiam era como ela instintivamente se posicionava perto de todas as saídas durante qualquer reunião, como seus olhos constantemente varriam telhados e posições elevadas mesmo em conversas casuais, e como ela conseguia identificar a marca e o modelo de veículos que se aproximavam apenas pelo som do motor, muitas vezes antes de eles ficarem visíveis. Durante inspeções rotineiras de equipamento, Ina passava os dedos pelos coronhos dos rifles como uma pianista de concerto tocando teclas familiares. Ela detectava fraturas microscópicas em componentes metálicos, previa exatamente quando um percussor iria falhar e conseguia identificar munição falsificada do outro lado da sala. Mas seu hábito mais inquietante era o completo silêncio de seus movimentos. Ela conseguia se deslocar pela instalação como neblina matinal, aparecendo e desaparecendo sem emitir um único som.
Até veteranos experientes de operações especiais se surpreendiam ao encontrá-la de repente ao lado deles, sem terem percebido sua aproximação. O armário de aço trancado no canto de sua oficina permanecia um mistério não resolvido. Equipamentos padrão ficavam em suportes abertos para fácil acesso, mas esse armário militar específico permanecia permanentemente selado. Apenas Ina conhecia a combinação numérica. Um operador das Forças Especiais mais tarde recordou durante uma sessão de debriefing. Perguntei diretamente a ela se já tinha atirado em situações reais de combate. Ela me olhou por um longo e desconfortável momento e então disse calmamente: "Atirei uma vez e mantive toda uma equipe viva por mais 6 minutos até o helicóptero chegar para a extração. Nada mais, sem vanglória, sem detalhes, apenas essa afirmação simples." 3 noites após o início de uma operação de campo classificada, a equipe SEAL-12 avançou cautelosamente pelo traiçoeiro interior montanhoso ocidental para reconhecimento de um suposto centro de comando inimigo, mas os mapas da inteligência militar estavam completamente errados e eles se viram cercados por pelo menos 22 inimigos fortemente armados, equipados com metralhadoras pesadas, drones avançados de vigilância e equipamento de visão noturna. Ambos os atiradores designados da equipe SEAL foram eliminados nos minutos iniciais e violentos da emboscada. Não havia terreno elevado taticamente viável para posições de vigilância, nenhum apoio de artilharia estava disponível devido à completa perda de comunicações com a base e nenhuma cobertura aérea ou extração por helicóptero era possível nas condições climáticas atuais. Nenhum plano de contingência havia previsto esse nível de preparação inimiga. O sargento Parker transmitiu desesperadamente em seu rádio portátil através de estática intensa. Todos os ativos de sniper abatidos, sem capacidade de vigilância. Necessário apoio imediato. Alguém disponível? O terreno montanhoso criava um funil natural mortal, com as forças inimigas ocupando posições táticas dominantes nas cristas ao redor, tendo campos de tiro limpos para o vale estreito onde os SEALs estavam completamente encurralados. Clarões de disparos irrompiam de posições cuidadosamente camufladas, enquanto balas ricocheteavam violentamente nas rochas, enviando fragmentos de metal letais em todas as direções, forçando a equipe a se agachar atrás de uma cobertura natural inadequada, enquanto o fogo sustentado de metralhadora varria sua posição defensiva. Contato à esquerda, contato à direita. Várias vozes gritavam sobre o estrondo ensurdecedor dos tiros. Os suprimentos de munição estavam perigosamente baixos e os suprimentos médicos quase esgotados após o atendimento aos feridos. 3 membros da equipe já estavam gravemente feridos, incluindo o especialista em comunicações primário, que controlava os enlaces de satélite. O inimigo demonstrava táticas militares avançadas, com padrões de fogo perfeitamente coordenados, vigilância sofisticada por drones e o que parecia ser equipamento de imagem térmica para rastrear os movimentos americanos mesmo na escuridão total. Interceptações de rádio sugeriam que o inimigo havia planejado essa emboscada por semanas, esperando exatamente esse tipo de incursão de operações especiais. De volta à base Bravo Ridge, o sinal de socorro de emergência vazou para frequências militares auxiliares que não deveriam transportar tráfego operacional. A base estava quase completamente vazia, com a maioria do pessoal ou destacado no exterior ou de folga no fim de semana. Apenas Ina permanecia na oficina realizando suas rotinas noturnas de verificação de equipamento e procedimentos de manutenção, quando ouviu a transmissão de emergência crepitando através de seu rádio administrativo portátil, que, tecnicamente, não deveria captar comunicações de campo. Havia respirações pesadas, vozes desesperadas pedindo ajuda e o som metálico inconfundível de munição sendo recarregada às pressas sob estresse extremo, tudo filtrado pela interferência da estática. Por um longo momento ela ficou completamente imóvel. Aquelas vozes a transportaram de volta a outro flanco de montanha, a outra noite desesperadora, a outra equipe que precisava de salvação diante de uma situação impossível. Ina caminhou lentamente até o armário trancado, as mãos tremendo levemente enquanto digitava a combinação memorizada que não usava havia mais de 2 anos. Dentro estava um rifle HTR-47 completamente sem marca, com acabamento em siena queimada, cuidadosamente envolto em lona desbotada.
O alcance operacional efetivo era de 2,2 km, e apenas alguém com condicionamento reflexo de voo dinâmico poderia operá-lo de forma eficaz em condições adversas de vento e distúrbios atmosféricos. Aquilo não era equipamento militar padrão disponível por canais normais. O rifle havia sido construído sob medida para um tipo específico de guerra, o tipo que oficialmente não existia nos registros militares. Ela não esperou ordens oficiais nem pediu permissão à cadeia de comando. 14 minutos depois de uma posição cuidadosamente escolhida a 3 quilômetros ao norte do tiroteio, o primeiro disparo rasgou o vento da montanha e atravessou a proteção ocular do líder de esquadrão inimigo que coordenava o assalto. O segundo tiro de precisão destruiu completamente uma posição de metralhadora pesada. O terceiro projétil passou por uma fenda estreita entre as rochas e inutilizou o sistema principal de comunicações do inimigo. No vale, os SEALs congelaram em completa confusão e o sargento Parker sussurrou: "Urgente! Quem está fornecendo apoio de sniper? Não temos nenhum atirador de elite de apoio nesta área." Então, uma voz calma e profissional soou pelo canal de rádio auxiliar. "Sombra 9 está online e fornecendo cobertura." Um dos membros da equipe SEAL cochichou para outro. Esse indicativo achei que fosse apenas uma lenda de campo do teatro do Iraque, algum tipo de sniper fantasma que aparecia quando as situações se tornavam impossíveis. O avanço inimigo, de repente, vacilou dramaticamente e a confusão se espalhou por suas fileiras organizadas quando a liderança foi sistematicamente eliminada por uma atiradora invisível operando de uma posição desconhecida. De sua posição perfeitamente camuflada, Ina controlava todo o campo de batalha como uma maestrina regendo uma sinfonia letal. Cada disparo era calculado não apenas para atingir o alvo com precisão imediata, mas também para causar o máximo impacto psicológico sobre o moral inimigo. Ela mirava na confiança e na coordenação do adversário, não apenas em suas capacidades físicas. A comunicação de rádio irrompeu entre as forças hostis e seu ataque coordenado desmoronou em reposicionamentos apressados enquanto tentavam desesperadamente localizar a sniper fantasma que parecia ver tudo e ao mesmo tempo permanecer completamente invisível. Os SEALs começaram a perceber que não estavam apenas recebendo fogo de cobertura aleatório, eles estavam testemunhando verdadeira arte no tiro de combate. Cada bala chegava exatamente quando era necessária, precisamente onde causaria o maior efeito tático. Sempre que possível, equipamentos eram desativados em vez de destruídos, e combatentes inimigos eram feridos em vez de mortos, quando isso servia melhor à situação geral. Aquilo não era tiro aleatório ou táticas de spray and pray. Era intervenção cirúrgica de alguém que compreendia o combate em um nível que transcendia o treinamento militar convencional e os procedimentos padrão. Um SEAL sobrevivente relatou mais tarde durante o debriefing oficial: "Nunca vimos a posição dela, apenas ouvimos o som metálico de equipamento se movendo e depois silêncio completo. Cada tiro fazia o inimigo recuar um pouco mais. Ela salvou nossas vidas sem precisar que ninguém soubesse que estava ali." Após exatos 42 minutos de disparos de precisão, as forças inimigas se retiraram completamente da área contestada. 7 SEALs sobreviveram ao confronto, 3 feridos, mas nenhum em estado fatal. Quando questionados pelo comando sobre quem havia fornecido o fogo de cobertura que salvou suas vidas, só puderam responder: "Sniper, aliado desconhecido." Mas quem quer que fosse não usava equipamento moderno ou protocolos padrão, apenas pura habilidade e absoluto domínio da arte da pontaria. De volta ao quartel-general da base, Marlow analisou cuidadosamente as imagens de drones auxiliares que haviam captado fragmentos do confronto. Uma figura sombria estava deitada de bruços contra uma face de penhasco, mãos firmes agarrando a terra para estabilidade, sem colete balístico, sem uniforme padrão, sem identificação visível, disparando com precisão em condições de inversão térmica. Uma técnica anteriormente exclusiva da Unidade Especial de Snipers X-Delta, que oficialmente não existia. Os protocolos de descriptografia do sistema militar revelaram um arquivo altamente classificado, nome operacional Ina Raines, indicativo Shadow 9, classificação de segurança Top Secret Tier 0. Observações operacionais. Um único disparo manteve 6 pessoas vivas. Recusa todo tipo de reconhecimento. 0 contato com a mídia autorizado.
Ina havia pertencido anteriormente à Raven 12, uma unidade de snipers sem pátria que operava fora da cadeia de comando militar normal, designada para missões que o comando não podia oficialmente reconhecer ou registrar nos arquivos. Depois que seus companheiros morreram durante a operação classificada Rogue Red, ela recusou promoções, solicitou baixa imediata do serviço ativo e candidatou-se a trabalhar como técnica de armamento em Bravo Ridge. O arquivo revelava fragmentos de uma história que explicava tudo e, ao mesmo tempo, nada. Shadow 9 tinha sido mais do que um indicativo militar. Era uma lenda sussurrada nas comunidades de operações especiais pelo mundo. A sniper que aparecia quando as situações se tornavam impossíveis, que podia eliminar alvos a distâncias inimagináveis, que nunca deixava evidências e nunca buscava crédito ou reconhecimento. Mas lendas não deveriam ser pessoas reais. Muito menos alguém trabalhando silenciosamente numa oficina, consertando armas de outras pessoas enquanto suas próprias habilidades extraordinárias acumulavam poeira. As seções classificadas de seu arquivo militar pintavam um quadro de operações que pareciam pura ficção. Resgates de reféns em ambientes urbanos, onde uma única bala através de uma janela encerrava impasses, assessores militares extraídos de território hostil por fogo de precisão que abria rotas inteiras de fuga sem que o inimigo entendesse o que estava acontecendo. Na Somália, havia protegido um comboio médico por 6 horas contínuas a mais de 1,5 km de distância. No Afeganistão, neutralizou toda uma equipe inimiga de snipers que aterrorizava uma base avançada há semanas. Mas a Operação Rogue Red mudara tudo para sempre. Toda a sua unidade foi comprometida por falhas de inteligência e informações erradas, sendo levada para dentro de uma armadilha cuidadosamente preparada. Por 18 horas contínuas, Ina manteve uma posição impossível, cobrindo a tentativa de extração de seus companheiros sob fogo intenso. Um a um, eles caíram apesar de seus maiores esforços. A transmissão final daquela missão continha apenas sua voz. Raven 12 está perdida, Shadow 9 apagando permanentemente. Ela havia se salvado graças ao posicionamento superior e à habilidade, mas ao terrível custo de assistir sua família escolhida morrer enquanto permanecia impotente, vendo tudo, mas incapaz de salvar aqueles que mais importavam. O sargento Parker encontrou Ina na oficina, limpando meticulosamente seu rifle com movimentos treinados. Eu costumava rir de você o tempo todo, achava que era apenas parte da equipe de manutenção, mas ontem, quando ouvi aqueles tiros, percebi que não eram sons da morte se aproximando, eram sons da vida voltando para nós. Ina não respondeu imediatamente, entregou a ele um mapa detalhado do vento desenhado à mão. Da próxima vez que precisar de terreno elevado para vantagem tática, não o descarte só porque não está marcado no sistema oficial de GPS. O mapa era uma verdadeira obra de arte. Cada crista, cada depressão, cada padrão de vento havia sido documentado com a precisão de quem entendia que a topografia era a diferença entre a vida e a morte em combate. Parker estudou atentamente as anotações detalhadas, distâncias medidas ao metro exato, velocidades do vento calculadas para diferentes horas do dia e condições climáticas, posições de ocultação marcadas com símbolos que ele não reconhecia, mas que de alguma forma compreendia intuitivamente. Há quanto tempo você está preparando este mapa? Perguntou. Desde o dia em que cheguei a esta instalação, respondeu Ina. Eu sabia que algum dia alguém precisaria do que eu poderia dar. Só esperava. Esperava não ter que dar isso sozinha outra vez. A oficina, de repente, parecia completamente diferente. As ferramentas espalhadas e as peças de rifles agora se revelavam como o arsenal cuidadosamente organizado de alguém que nunca deixou de ser soldado, apesar de usar roupas civis e manter um perfil baixo. Cada item aparentemente banal estava posicionado com consideração tática. A bancada oferecia linhas de visão claras para todas as entradas. A iluminação havia sido ajustada para eliminar sombras onde ameaças pudessem se esconder. Até as canecas de café estavam posicionadas de modo a não refletir luz que pudesse denunciar sua posição. Marlow entrou na oficina carregando uma pasta espessa e classificada. Sabemos quem você realmente é, disse simplesmente. Ina levantou os olhos do trabalho e, pela primeira vez que qualquer um pudesse lembrar, tirou os óculos escuros. Seus olhos cinzentos guardavam profundidades que falavam de distâncias medidas em quilômetros e consequências medidas em vidas salvas ou perdidas. Sou técnica de armamentos, disse ela calmamente. Você é Shadow 9. Eu fui Shadow 9.
Agora sou apenas alguém que conserta os erros dos outros antes que se tornem fatais. O peso dessa declaração pairou sobre a sala como neblina matinal. Ali estava alguém que havia escolhido o anonimato em vez da fama, a manutenção em vez da glória, ajudando outros a ter sucesso em vez de reivindicar crédito por suas próprias habilidades extraordinárias. Marlowe colocou a pasta sobre a bancada. O exército quer reativar sua autorização, reinstalação completa, sua própria unidade. Ina balançou a cabeça lentamente. Terminei de tirar vidas, agora só quero preservá-las. Ela fez um gesto em direção aos rifles ao redor. Cada arma que reparo pode salvar o companheiro de alguém. Cada mira que calibro pode ajudar alguém a voltar para casa. Isso já é propósito suficiente para mim agora. Ela não lutava por crédito, lutava por cobertura. Se você acredita que existem pessoas que não precisam dos holofotes porque são a razão pela qual outros sobrevivem na escuridão, então entende quem era Ina. Após aquela noite que mudou tudo, a unidade SEAL começou a incorporar treinamento de reflexos anti-radar em seu currículo padrão e procedimentos táticos avançados. Ina recusou o cargo de instrutora e qualquer reconhecimento oficial, mas todo novo recruta aprendeu a ler padrões de vento usando lâminas de grama e a dilatação dos olhos de feridos, técnicas que não constavam em nenhum manual oficial. Um documento interno começou a circular pela comunidade de operações especiais. Metodologia Shadow 9. Atire com o ritmo da respiração, não com pontos a laser. Sucesso é medido em vidas preservadas, não em alvos eliminados. O campo de treinamento do norte, onde Ina havia feito seus disparos impossíveis, foi preservado exatamente como ela o deixou, sem placa oficial ou monumento. Mas todo SEAL que concluía o treinamento abaixava a cabeça ali por um momento de silêncio respeitoso. Um jovem soldado escreveu em seu diário de treinamento: "Eu costumava pensar que ser sniper era a arte da eliminação e destruição, mas ela me mostrou que é a arte de dar aos outros a chance de recuar com segurança. A transformação foi mais profunda do que técnica e metodologia. Toda a cultura da instalação de treinamento mudou drasticamente." As conversas no refeitório mudaram completamente. Em vez de se gabar de contagens de mortes e disparos impossíveis, os soldados começaram a discutir ângulos de proteção e rotas de evacuação de civis durante operações de combate. Novos recrutas que chegavam a Bravo Ridge encontravam um ambiente diferente do que esperavam. O machismo competitivo, que normalmente dominava o treinamento de operações especiais, havia sido temperado por algo mais profundo: a compreensão de que a verdadeira medida de um guerreiro não é o número de inimigos derrotados, mas os amigos que voltam para casa vivos. A oficina de Ina tornou-se um local de peregrinação não oficial para estudantes sérios de tiro de precisão. Soldados encontravam desculpas para levar armas para manutenção rotineira apenas para observá-la trabalhar de perto. Assistiam às suas mãos se moverem com precisão mecânica, percebendo como ela testava cada componente como se vidas dependessem do seu desempenho, porque de fato dependiam. Os operadores mais experientes começaram a compartilhar histórias que antes mantinham classificadas sob ordens estritas, relatos de disparos impossíveis feitos por guardiões invisíveis, missões salvas por atiradores que apareciam do nada e desapareciam sem reconhecimento ou recompensa. Cochichavam sobre o Anjo de Hamad, que havia protegido comboios de suprimentos sem nunca ser visto, e sobre o Fantasma de Helmand, que eliminara células inteiras de inimigos a partir de posições que nenhum sistema de vigilância conseguia localizar. Agora entendiam que não eram lendas separadas, eram capítulos da história de uma mulher que escolhera ser o anjo da guarda de todos, mas heroína celebrada de ninguém. Os exercícios de treinamento evoluíram para incorporar suas metodologias e sua abordagem filosófica. Instrutores passaram a ensinar os alunos a atirar não apenas em alvos, mas para produzir efeito, compreendendo como cada disparo poderia influenciar a situação tática, além de simplesmente acertar ou errar o alvo pretendido. Os aspectos psicológicos do tiro de precisão tornaram-se parte do currículo oficial. Os alunos aprenderam que, às vezes, o disparo mais importante era aquele que convencia o inimigo a buscar cobertura, comprando segundos preciosos para que aliados pudessem se movimentar com segurança. Mas a mudança mais significativa foi filosófica e cultural. O lema da instalação sempre fora morte vinda do alto. Depois da intervenção de Ina, tornou-se silenciosamente vida vinda das sombras.
Ninguém anunciou oficialmente a mudança, nenhum memorando foi emitido pelo comando. Simplesmente apareceu um dia pintado na mesma fonte oficial, como se sempre tivesse estado lá. O novo lema apareceu em tudo: manuais de treinamento, equipamentos e até canecas de café no refeitório. Um instrutor de treinamento explicou certa vez a novos recrutas: Shadow 9 nos ensinou que o melhor sniper não é o que nunca erra, mas o que nunca precisa atirar, porque sua simples presença já muda tudo. Ina nunca aceitou a medalha de honra oferecida pelo alto comando, nunca compareceu à cerimônia oficial realizada em sua homenagem e continuou consertando miras e calibrando armas como em qualquer outro dia comum. Mas os SEALs, em momentos de silêncio, cochichavam entre si. Se você ouvir um assobio de bala vindo de uma direção inesperada, não se preocupe, pode ser ela ainda nos vigiando. Um ano depois, Ina deixou a base sem alarde, sem cerimônia de despedida ou anúncio, sem documentação de transferência arquivada no setor de pessoal. Em sua antiga gaveta na área de equipamentos, encontraram uma mensagem cuidadosamente entalhada com uma faca. Se você ainda está vivo, ainda tem a chance de manter outros vivos também. A metodologia Shadow 9 acabou sendo integrada aos programas de treinamento militar de mais alto nível em todos os ramos de serviço, mas nunca foi oficialmente ensinada em salas de aula. Restaram apenas vídeos, 3 disparos perfeitos sem repetição e respiração estável como água parada em um lago calmo. Sempre que novos soldados perguntavam a seus instrutores quem foi exatamente Shadow 9, recebiam a resposta: alguém que não queria que você lembrasse do nome dela, só queria que você lembrasse de sacar sua arma no momento exato. A oficina foi convertida em um memorial não oficial, embora nenhuma placa identificasse o que era homenageado ali. A bancada permaneceu exatamente como Ina a deixou, ferramentas organizadas com precisão cirúrgica. Visitantes se pegavam sem perceber falando em voz baixa, como se soubessem que estavam em um lugar onde dedicação extraordinária havia sido praticada em silêncio todos os dias. Com o passar dos anos, a lenda cresceu nas conversas sussurradas das comunidades de operações especiais em todo o mundo. Shadow 9 tornou-se símbolo de profissionalismo altruísta, de guerreiros que lutam não por glória pessoal, mas pelo simples direito de outros voltarem para casa com vida. Novas gerações de snipers invocavam seu nome antes de disparos difíceis, não como superstição, mas como lembrança do que sua arte podia alcançar quando guiada pelas intenções e pelo propósito moral corretos. A maior homenagem veio de uma fonte inesperada: combatentes inimigos que sobreviveram naquela noite nas colinas ocidentais. Em suas próprias histórias sussurradas, falavam do anjo invisível que os convenceu de que certas posições eram perigosas demais para manter e certos ataques caros demais para continuar. Aprenderam a reconhecer a assinatura da intervenção de Shadow 9, precisão que persuadia em vez de punir, letalidade que protegia em vez de perseguir. Ina Raines havia se tornado aquilo que todo verdadeiro guerreiro aspira a ser, alguém cujas maiores vitórias são medidas não em inimigos derrotados, mas em amigos que viveram para lutar outro dia. Em algum canto remoto do mundo, ela continua seu trabalho silencioso, não por medalhas ou reconhecimento, mas pela simples satisfação de saber que, quando a escuridão cair e a esperança parecer perdida, ainda haverá alguém observando das sombras, alguém pronto para responder ao chamado desesperado por ajuda, alguém que entende que o disparo mais importante não é o que encerra a luta, mas o que dá a todos os outros a chance de voltar para casa. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.